Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao curso Sendo a Prosperidade. Essa é a nossa aula número 2. Eu sou Valéria Ora. Essa aula, gente, ela é muito especial para mim, porque nós batemos agora 10 mil inscritos no canal Valéria Ora. Nossa, só de pensar que eu queria 100, depois 1.000, 5.000 e agora 10 mil. É muito bom. E para retribuir essa jornada que eu percorri nesse canal, o desenvolvimento que eu percebi em mim, em minha vida, em todas as áreas, construí aqui esse curso, Sendo a Prosperidade. É um curso que, como disse na primeira aula, baseado nos 26 passos propostos no livro Criando Prosperidade, do autor Deepak Chopra. Ontem nós vimos o passo número 1, ser um campo de possibilidades. Então, o passo número 1 é saber quem você é verdadeiramente. Sim, você tem um corpo, sim, você tem uma mente, sim, você tem um RG, um CPF, um endereço, uma família, mas, antes de tudo, você é um campo de possibilidades. Antes de tudo, você é um fractal. É uma centelha divina, é um pedacinho de Deus, é imagem dele, é consciência, é espírito. E não podemos esquecer disso, temos que nos lembrar a cada momento quem nós somos. Consciência divina, centelha divina, imagem de Deus. Quando a gente carrega essa consciência, quando a gente lembra disso, a gente age de modo diferente. As coisas acontecem de forma diferente para nós. E para intensificarmos essa compreensão, foi proposto que você e eu fizéssemos 2 exercícios. O primeiro era repetir 2 frases ao longo do dia, mas não apenas repetir, é refletir e perceber isso na prática, né? A primeira frase era que eu me lembre que sou um ser ilimitado. Sim, você não é um ser limitado a um corpo, você está além desse corpo, além da situação. Então, que eu me lembre que sou um ser ilimitado. E aí, você praticou? Ah, é o primeiro vídeo? Não tem problema. Pratica, começa hoje. Sempre o agora é o momento de iniciar, de dar o primeiro passo. A outra frase era para ser dita para o outro. A pessoa que você se relacionasse durante o dia e percebesse que fizesse sentido você mentalizar, falar para você essa frase em relação ao outro. Então, que eu me lembre que meu amigo é um ser ilimitado. Que eu me lembre que minha namorada é um ser ilimitado. Que eu me lembre que meu filho é um ser ilimitado. E você poderia aplicar isso para várias pessoas. Ok? Eu apliquei isso ontem. Tive várias experiências, mas eu não vou compartilhar aqui nesse momento, porque se deixar eu vou falar um monte de coisa, então vou deixar para mais para frente outras situações. E uma segunda atividade era ler a lista dos 26 passos. Hoje nós vamos fazer essa leitura juntos. Você depois pode fazer uma leitura sua antes de dormir, ou ao acordar, ou ao longo do dia. Veja o momento mais propício para você. Você pode printar essa tela ou escrever esta lista. Eis aí os passos. 1. Ser um campo de possibilidades. Nós trabalhamos ontem a questão da identidade. 2. Ser melhor. Esse é o foco da aula de hoje. 3. Ser despreendido. Passo 4. Saber como ajudar. 5. Sentir alegria pelo sucesso alheio. 6. Aprender com o fracasso. 7. Sentir-se grato e exercer a generosidade. 8. Ser feliz e propiciar a felicidade. 9. Ser inflexível nas intenções. 10. Não julgar. 11. Respeitar o conhecimento. 12.
amar. 13, ganhar dinheiro e motivar os outros. 14, dizer não à negatividade. 15, conviver com valores diferentes. 16, ter um propósito na vida. 17, questionar sempre. 18, saber dar e receber. 19, fazer o dinheiro circular. 20, transcender os limites. 21, compreender a unidade existente na diversidade. 22, respeitar valores. 23, não se preocupar com a riqueza. 24, sempre agradecer. 25, conservar o vigor juvenil. E o último passo, o 26, ter gosto pela vida. Bora então para o passo número 2, ser melhor. Subtítulo, atitude de primeira classe. Primeiro eu vou compartilhar o texto que o autor coloca explicando esse passo 2. Destaquei aí algumas frases, vocês vão perceber alguns trechos, eu vou comentar em seguida. Evoluir significa aprimorar-se cada vez mais ao longo do tempo. Em última instância, obter o melhor de tudo. Quem tem consciência da abundância só procura o melhor. Trata-se de um princípio básico. Mantenha atitudes de primeira classe em toda a trajetória. E assim, o universo sempre corresponderá, oferecendo-lhe o que tem de melhor. Simples assim, gente. Primeiro é você. Você oferece o seu melhor. A consequência é você obter o melhor. Primeiro você dá, depois você recebe. Aqui nós vemos claramente a lei da correspondência que nós vamos tratar já já. Mas eu queria aqui destacar essa ordem. Primeiro eu sou. Primeiro eu dou o meu melhor. Aí, em último momento, é que eu recebo. E isso é na trajetória da nossa vida. É em todos os momentos. E isso vai haver uma correspondência. Pode ser não naquele momento que a gente acha que é o certo, mas o universo, né, o Cronos, né, o tempo de Deus vai vir. Não é o tempo nosso, é o tempo do todo. Porque a gente, limitado no corpo, não consegue compreender o todo. Mas, quando a gente se alinha, busca a conexão com a nossa essência, a gente tem mais time, tem mais insights, tem aquela paz que vem de dentro para saber lidar, para saber agir em cada momento. E para falar um pouquinho melhor sobre esse passo 2, ser melhor, / atitude de primeira classe, eu identifiquei 3 itens essenciais para a gente compreender o que é ser melhor. O primeiro item, a lei da correspondência, que eu percebo nesse passo 2. Segundo, o poder da presença. E terceiro, o aprimoramento ao longo da vida. Então, nós vamos seguir esses 3 itens para compreender melhor, digerir melhor, metabolizar esse segundo passo na nossa vida. Colocar em prática para ser realmente a prosperidade. Cada dia mais ser. Não é ter prosperidade, é ser a prosperidade. Primeiro quesito aí, né, para a gente compreender esse ser melhor. Antes de tudo, né, gente, não é ser melhor do que o outro, hein? É ser melhor a cada dia você. É você ser melhor, não ser melhor do que o outro. Esse é o foco número 1. Você não é o centro do universo, porque você faz parte do todo. É expansão.
É uma abertura. Se veja aberto a essa expansão, a essa conexão com o outro e com Deus. Então lá, lei da correspondência. Vamos pensar, gente, aqui. Há quanto tempo você está agindo com atitudes medianas, medíocres? Desde escovar os dentes a uma ação mais profissional. A tudo. Há quanto tempo? Há muito tempo. Né? E não é de uma hora para outra, mudando as nossas atitudes, que nós vamos colher coisas melhores. Para eu colher hoje, é porque ontem eu semeei, ontem eu cultivei, eu colho aquilo que eu plantei no passado. O que eu vivo hoje é efeito do passado. O que eu vivo hoje é efeito do passado. O que você está olhando hoje, a sua vida hoje, é resultado das escolhas que você fez no passado. São os efeitos colaterais do passado. E não é de uma hora para outra, você mudando uma atitude hoje, que você vai apagar toda a imagem, os conceitos que você tem de você, que foram construídos ao longo do tempo. É um trabalho de formiguinha, mas sempre um passo a mais. Sempre um trabalho contínuo. É uma limpeza diária, você ir identificando hábitos, pensamentos para serem limpos, trocados, modificados, alinhados às virtudes divinas. Não é de uma hora para outra. Ser melhor é uma jornada. E é aquilo, gente. Imagine a maneira como você vem escovando os dentes, né? Vamos dizer, errado. Colocando força para frente e para trás, não aquele movimento circular. Até você apagar esse movimento, né? De tanta flexão, de tanta força. É um hábito. As maneiras de se agir estão impregnadas em nós. É como se fosse uma caçamba, né? A gente vai lotando a caçamba e para você tirar o que está lá dentro e colocar outro conteúdo, é uma demora, né? Primeiro você tem que tirar tudo que está lá. E depois colocar outros hábitos, outras maneiras de agir, porque está tudo automatizado dentro de você. Eu até coloquei aqui essa imagem dessa moça olhando para a lâmpada, né? Ela teve a ideia lá de ter uma alimentação mais saudável, verdinha, mas na mão dela, mesmo ela não olhando, já está automático o comer, o desejar, o querer o hambúrguer. Não é de uma hora para outra que você vai trocar a sua alimentação. Não é. Você teve uma vida toda comendo X cardápio e de repente, pá, porque alguém disse, você vai lá e muda. Não é assim. Cada um de nós sabe a alimentação correta, o que comer, o que não comer para ter mais energia, para ter uma saúde mais harmoniosa. Mas a gente não faz. Não é só ouvir falar, não é só saber. Muitas vezes precisam acontecer coisas dolorosas, marcantes, para que nós mudemos de rota, né? Muitas vezes, quando o médico fala, olha, ou você começa a mudar sua alimentação, ou você vai ter apenas mais 2 meses de vida. Aí, putz, dá aquele start em você, eu vou ter que mudar agora da barra. Ou então é porque tem aquela dor muito forte, você come algo e faz mal muito, aquela azia, aquela dor, aquela pontada, aí te faz mudar. Será que eu tenho que esperar essa dor, essa intensidade, esse radicalismo para mudar a rota? Mas eu posso, aos poucos, ir mudando, porque eu sei o que é o certo. E não basta só ouvir, é necessário eu agir.
É necessário eu construir em torno dessa minha identidade terrena aqui, humana, uma série de ações, de pensamentos que seja congruente com quem eu quero ser mais para frente. Sim, a minha essência é perfeita, ela é plena. Mas o ser humano que eu sou hoje, ele não é. Ele está nessa busca de relembrar quem é, de se alinhar com a centelha divina, com a fonte. Então, a partir de hoje, que eu e você possamos ser mais sensíveis para hábitos, atitudes que estamos construindo e colocando ao nosso redor, e esses atos, essas atitudes, as repetições diárias vão formatando uma identidade deformada de nós. É lei da correspondência, até coloquei uma imagem aqui mostrando o reflexo do planeta, do Sol na água. Porque a lei da correspondência é uma lei hermética que está no livro O Kybalion, e eu vou colocar no final, na descrição e aqui no final, na última tela, um link, porque aqui no canal eu fiz a leitura desse livro comentado e eu vou colocar o vídeo específico até a minutagem. 32, 32. Olha isso, a minutagem, gente. 32, 32. É a parte que fala da lei da correspondência, para você melhor compreender a questão da lei da correspondência. E vamos voltar daqui a pouquinho mais sobre a lei da correspondência. Aquilo que eu vou construindo, aquilo que eu faço, eu vou ter um retorno. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Então, eu vou ter que revisitar, vou ter que ser mais sensível às minhas atitudes, os pensamentos, hábitos, crenças. E aos poucos eu ir fazendo essa limpeza, detectando, e observando que aquilo que eu vejo hoje é um grande espelho do efeito do passado. Eu posso olhar não como culpa, mas opa, o que eu estou colhendo aqui? O que eu posso aprender com isso? O que eu quero mudar? O que pode melhorar? O eu superior, a centelha divina, como Deus agiria aqui? O que está querendo me mostrar aqui? Então, ser mais analítico no sentido de olhar para as coisas que estão acontecendo com você, não procurando culpa, não se revoltando, mas questionando, opa, nada é por acaso. Por que está se repetindo isso? O que tem aqui? Então, vale a pena você observar essa lei da correspondência. Não adianta você querer colher o melhor fruto hoje, se você não soube escolher a terra. Não agou, não colocou fertilizante, não é isso? Não tomou cuidado para ir tirando as pragas quando surgiam, Pela raiz, tem nem cortar ali os galhos, tirar pela raiz. É aos poucos, você vai cuidando do jardim no dia a dia, No dia a dia você cuida do seu jardim. Você cuida de você com um jardim. Você vendo o que precisa de mais luz, de mais água. É preciso da noite também, a fotossíntese para ocorrer tem que precisar da noite também. Precisa do dia e precisa da noite. Precisa do descansar, do tempo ali debaixo da terra, da escuridão, depois do sol. Tudo é necessário. A gente precisa estar sensível, observando o que é preciso ali naquele momento. E se você observar os sinais externos apontam para dentro de você. Tudo que está fora é porque antes estava dentro de você. É a lei da correspondência. O externo aponta para o interno. A limpeza é diária.
Se tira pau hoje do móvel, daqui 2 dias, tá cheio de pó de novo. E dependendo de como fica aberta a janela e do lugar que você está, opa, daqui meia hora tá cheio de pó de novo. É profundo, não é? É muito profundo. Segundo item, para nós percebermos a profundidade desse segundo passo, que é ser melhor, ter atitude de primeira classe, é o poder da presença. E quando eu penso no poder da presença, não tem como não lembrar do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. O poder da presença. Para você ser melhor, para você fazer o seu melhor, você tem que estar presente no agora. Inteiro, de corpo e alma. E isso implica saber escutar o outro. Isso implica você enxergar o seu próximo. E o que é viver nessa inteireza, nessa presença? O que é estar presente? Sendo que o que eu vejo hoje é o efeito do passado. Estar presente é assim. Então, eu estou na escola, eu tenho ali uma sala com 40 alunos. E o meu filho está doente em casa. Aí vocês podem pensar, não, eu tenho que pensar no filho. Filho, meu Deus. Não, gente. Quem é a minha situação, o meu momento ali? São os meus 40 alunos. Sim, eu me preocupo com o meu filho, mas até que ponto ali é o meu agir com o meu filho que está em casa? O meu próximo é quem está próximo de mim naquele momento. O meu filho é importante? É importante. Mas se ele está em casa é porque tem alguém em casa com ele. O meu presente são aquelas 40 crianças. Se eu fico mais tempo pensando lá no meu filho e não nas crianças, eu estou perdendo a oportunidade do poder da presença. Muitas vezes, eu ali, dando atenção para uma criança, eu vou estar ajudando mais o meu filho, porque eu vou estar liberando o meu filho do meu peso de preocupação. Eu vou estar permitindo que ele cresça. E eu vou estar lembrando que ele é um ser ilimitado. Não é que eu seja uma má mãe, é que naquele momento, o meu presente, o meu agora são aquelas 40 crianças. Não adianta você estar num lugar e a cabeça está no outro. Você está fugindo do presente. E o presente é um portal para a eternidade. É um portal para a conexão com o todo, com a fonte. É muito difícil? Isso é. É difícil. Mas a gente vai aprendendo. A própria Bíblia fala que não é para nos preocuparmos, andar preocupado, aflito. Teremos aflições, mas não temos que carregar a aflição, nem esquecê-las. Então, é algo extremamente difícil, gente. Quem aqui que não já foi trabalhar e deixou o filho doente? Estou falando de abandonar o filho sozinho, menor, não, criança sozinho. Ficou alguém lá cuidando dele. E mesmo você sabendo que tem alguém cuidando dele, você queria estar lá. Mas se você está em outro lugar, é porque aquele outro lugar é a sua presença. É o necessário. E nós não sabemos, muitas vezes, aproveitar essa presença. Se você está dirigindo, esteja presente. Se você está no trabalho, você esteja presente. Não importa se seja agradável ou não, esteja presente. Teve uma ocasião, no tempo da pandemia, eu era coordenadora de uma escola. E uma escola pública existem várias realidades. Alunos que tinham acesso à conexão, alunos que tinham acesso a equipamentos eletrônicos e outros não.
Então, nós tínhamos atividades que os alunos iam buscar, a família ia buscar presencialmente, ia lá, pegava atividade física e levava para casa. E os professores iam postando nas plataformas. E teve um dia que marcamos uma prova, fizemos no Google Forms, disponibilizamos o link nos grupos de Zap e colocamos um período para eles acessarem. Teve uma aluna no terceiro ano, ela não conseguiu acessar. E nessa época eu estava ouvindo muitas palestras falando sobre não ficarmos justificando e criando historinhas para poder justificar uma falha nossa. Escutei muito isso. E essa aluna do terceiro ano, ela me mandou um áudio querendo explicar por que não fez a prova, preocupada. E eu falei, filha, não se preocupe, você vai passar, você entregou as suas atividades, não se preocupa. Só que ela queria falar. Ela queria que eu a escutasse. E eu não a escutei. Aí eu peguei, mandei um outro áudio. Não precisa ficar dando suas desculpinhas, não. Você já entregou as atividades, você vai fechar sua média, fique em paz aí, tá bom? Eu fui desse jeito, eu fui ríspida. E essa minha aluna, ela queria simplesmente contar o que aconteceu. Ela estava no interior, cuidando da avó dela, lá não tinha conexão e ela gostaria muito de fazer a prova, por isso que ela não tinha feito. Eu imagino a cabeça dessa adolescente, no tempo da pandemia, ela queria que alguém a escutasse. E eu não a escutei. Escutei depois que a ficha veio caindo. Né? Ela falou de uma maneira, que eu não vou me lembrar agora, que foi um puxão de orelha para mim. Sabe? Eu lá preocupada com os 1.200 alunos, com os 40 professores para fazer formação. Tantos falando da dificuldade de lidar com as plataformas e etc. Mas naquele momento, eu não estava presente. Naquele momento, eu não tinha 1.200 alunos. Eu não tinha 40 professores para formar. Naquele momento, eu tinha apenas uma aluna para escutar. Naquele momento, eu não pratiquei o poder da presença. Eu falo isso e isso me choca. Eu falei, uau. Mas serviu porque em outros momentos eu tive a oportunidade de praticar a escutativa com alunos dos 7 aninhos, de 6 aninhos, com os alunos de 70 anos, não importa. Naquele momento, eu falo para os alunos, né? Quando eles vão, às vezes, na direção levar alguma questão, aí eu falo, minutinho, deixa eu só concluir isso, eu vou te dar a atenção que você merece. Aí eu estou ali, eu deixo lá os 1.000 papéis que eu tenho, situações inúmeras, mas ali eu paro, eu atendo aquela pessoa, eu escuto aquela pessoa plenamente. Então, é uma prática diária, a gente vai aprendendo. O seu presente é onde você está, com a pessoa que você está. Pratique a escuta ativa. O seu próximo é quem nesse momento está próximo de você. Porque o outro é um pedacinho de você. O outro é a extensão da fonte. Mas não porque ele fala, não por causa das atitudes, é porque ele é antes de tudo isso. Você percebe a profundidade disso? Eu imaginei que essa aula ia ser menor, hein? Por isso que eu falei que ia diminuir aqui, que são tantas histórias e enquanto professora, coordenadora e depois na gestão, a gente tem tantas histórias de lidar com o outro e de aprendendo, né? É muita coisa. Bora lá. Terceiro passo, terceiro item para compreender melhor esse passo 2 que é ser melhor. Que é você nutrir no dia a dia, durante a sua jornada aqui na Terra, uma atitude de primeira classe. Tudo que você fizer, você vai fazer o seu melhor com aquilo que você tem naquele momento. Então, eu me lembro, falando aqui do livro Caibalion, é um livro que eu gravei há 2 anos. Naquela época, eu não tinha um microfone. Naquela época, havia mais ruídos no fundo do meu vídeo.
Mas eu lembro que naquela época eu fiz o meu melhor. Foi o melhor áudio que eu pude. Hoje eu tenho outras ferramentas, eu acredito que a qualidade dos vídeos de hoje não é a mesma qualidade dos vídeos de há 2 anos, porque eu fui me aprimorando. Você entende? Então, mas a gente faz com aquilo que tem. Não tem que ter desculpa, eu não tenho, por isso que eu não vou fazer o melhor. Não, com o que você tem hoje, você vai fazer o seu melhor. Não para se sobressair ao outro, mas é o seu melhor, é a sua melhor atitude. Não é para se sobressair ao outro. É para se sobressair de você mesmo. E ao fazer o seu melhor em cada coisa, desde lavar um copo, a lavar uma roupa da família, desde a fritar um ovo, a fazer um prato mais elaborado. Não importa. Ou fazer o arroz que seja o seu melhor. Esteja ali presente. Presente ali observando os grãos de arroz. Ali em conexão com o alho que você vai descascar, que você vai amassar, com a água corrente. Esteja ali presente. Dá para aprender com todos esses elementos. E ao fazer o seu melhor, não esperar nada do outro ou da situação, mas repousar na certeza do eu sou. Então, eu não faço o melhor querendo que o outro faça e seja recíproco comigo. Eu faço o meu melhor porque é uma prática minha, porque eu me identifico com o melhor, porque é isso que está no meu campo, o melhor. Eu ofereço ao outro o meu melhor. Eu não espero nada do outro. Mas como ser otimista? Como esperar o melhor? Como não ser negativo? Não. O que eu espero de melhor é na certeza de Deus. Eu espero o melhor da centelha divina, do eu sou. Eu espero melhor do ser ilimitado do outro. E não é no meu tempo. Não é no meu tempo. Você percebe? Então é sem expectativa. Na situação, que hoje meu dia seja extraordinário. Calma aí. Que hoje eu me lembre que sou um ser ilimitado. Que hoje eu me lembre que o meu marido é um ser ilimitado. Você se abre às possibilidades. Você sai da repetição do passado e se abre para a novidade, do frescor do presente. Para compreender ainda mais sobre esse aprimoramento ao longo da vida, e eu coloquei aqui uma questão simples, né? Embora aquele vídeo lá tenha até... Vocês vão escutar o barulho dos cachorros, tem uns que tem bastante barulhos de galo, galinha, mas foi o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. E hoje eu faço um pouco melhor. É o meu melhor, não do que o outro. Há muitos canais melhores do que o meu. Há muitas pessoas que falam melhor do que eu. Mas hoje eu entrego a você o meu melhor. E você? Está entregando o seu melhor? Sem expectativas em relação a outra situação? E repousando na certeza que o eu sou, que o universo, que a fonte, que o Todo-Poderoso vai lhe dar o melhor. Mas é correspondência. Eu dou para receber, mas não com barganha. É em última instância, viu como estava escrito lá em cima? Em última instância você recebe o melhor. Em última instância. Eu coloquei aqui 2 cartas de tarô, 2 arcanos, o arcano do mago e o arcano do mundo. O mago é a carta número 1 de uma jornada. É a jornada, o passo número 1. Veja que esse arcano, essa personagemzinha aqui no meio, que representa o mago, ele tá com o braço para cima
e outro braço, né, apontando para baixo. Fazendo uma referência à lei da correspondência. O que está em cima é como está embaixo. Ele tem uma mesa com ferramentas e é um convite para ele sair e agir com as ferramentas que ele tem. Sobre a cabeça dele tem o símbolo do infinito, a Lemniscata. Esse símbolo da Lemniscata simbolizando a orientação divina, o eu superior. Ser governado de cima. Olha isso, profundo, né? E ele tem um bastão aqui levantado. Ele tem aí, então, a sua carta número 1, tem os ingredientes e bora aí usar de forma adequada para cada situação. E na última carta, a jornada final, nós temos a carta do mundo. A personagem, ela tá já sem roupa. Ficou pelo caminho. Para que roupa? Foi uma simbologia daquilo que a gente não precisa, da bagagem que a gente não precisa. E isso nos faz lembrar do livro de Mirdá. Até coloquei aqui na capa, aqui ó, bonitinho, o livro de Mirdá, cuja personagem, ela parte por uma jornada e há um certo ponto do meio da jornada que ela vai perdendo tudo e fica nua. Nua. Ela, para chegar ao topo, para chegar ao fim, ela tem que estar leve. Ela tem que desapegar de tudo aquilo que é supérfluo, aquilo que a identificava com uma identidade que não é a dela. Então veja que aqui no final da jornada, nós vamos olhar para trás e vamos perceber tudo aquilo que fomos deixando ao longo do caminho, porque já não fazia mais parte da nossa identidade. Vai ficando pelo caminho. E observe que agora essa personagem aqui no centro da carta, né, do Arcano Mundo, ela não tem apenas um bastão, ela tem 2 bastões. Porque no final de uma jornada, como que você está? Você está mais experiente. Você agora tem mais ferramentas. Veja, ela não tem só um bastão, que simboliza essa ligação com o alto. Ela tem 2 ferramentas, ela tem 2 bastões. E quando chega no fim da jornada, vai se iniciar uma outra jornada. Quando você alcança um propósito, uma meta, vai se ter uma outra meta, um outro propósito. Agora você tem mais ferramentas. Quando você está de saco cheio da vida, é porque, na verdade, é a vida mostrando, opa, vamos finalizar essa jornada e começar uma outra? Né? A gente não percebe os sinais. A gente não é sensível aos sinais, ao poder do agora, da presença. Então, veja, agora ela tem 2 ferramentas. E olha, o símbolo da Lemniscata, o símbolo do infinito, veja que está aqui, ó, simbolicamente, na coroa, aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo. Duplo símbolo. Embaixo e em cima. E ela não está na terra, está plenamente no céu, integrada com a sua identidade. Ela sabe quem ela é, onde ela está. Então veja, esse é o nosso ser melhor. A gente sai de um jeito e no final estamos aprimorados. E quando a gente chega no final, a gente recomeça uma outra jornada. Aprimoramento ao longo da vida. Se você faz as mesmas coisas do mesmo jeito, não está havendo aprimoramento ao longo da vida. Até arrumar a cama, a gente vai aprimorando. Não é a mesma coisa. Ó, posso tomar uma cama posta da década de 90 e posta uma cama posta de hoje. Pesquisa. Não é a mesma coisa. Não é.
O penteado lá da década de 90 não é o mesmo de hoje. Estou falando de uma coisa, aparência. Imagina as coisas mais profundas. A maneira como se faz arroz hoje não era igualzinho como se fazia antes. O poder da presença, o aprimoramento ao longo da vida, ao longo da jornada. Uau! E agora, para encerrar, ser melhor, fazer o seu melhor, poder da presença, da escuta. Tenha atitude de primeira classe, faça o seu melhor com as ferramentas que você tem hoje. É uma lição para a vida inteira, é um passo para se dar a cada dia, a cada momento. Você vai tomar banho, esteja ali de corpo presente. Abençoe o seu corpo, abençoe a água e fecha logo a torneira. Ser melhor, atitude de primeira classe. Lembra da reciprocidade. O que você está colocando aí no seu vórtice, no seu campo? Com o que você está se identificando? Com meia boca, com a mediocridade? Com mais ou menos? Não. Faça o seu melhor. E aqui vão 3 lições, são 3 frases que eu peguei de um curso em milagres, também vou deixar na descrição do vídeo, na verdade, são 3 livros, um curso em milagres. Eu também tenho uma playlist aqui com todo esse conhecimento de um curso em milagres. Todo esse conhecimento não é bem assim, né? Porque é muito intenso. Mas olha, eu vou colocar até a minutagem que traz essas lições, as lições 28, 30 e 33, e que nos ajudam a ir cada vez mais metabolizando, interiorizando esse ser melhor, esse estado de presença, essa atitude de primeira classe, de prosperidade, de abundância. Veja com qual lição você se identifica mais e você vai praticá-la no dia de hoje. Veja qual que conversa mais com você. A lição 28 parte da seguinte frase: acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Você não vai repetir a mesma coisa. Então, acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Aquilo que você vai fazer de novo, hoje, repetir, acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Ao terminar esse vídeo, se permita falar essa frase para você em quietude. Fale em voz alta, depois mentalmente. Vá refletindo e depois permita que as palavras se vão e fique o silêncio, o aquietar, o máximo que você puder. Depois levante e vai viver a vida, tendo atitude de primeira classe. Acima de tudo, eu quero ver as coisas de modo diferente. Para eu fazer de modo diferente, eu tenho que ver as coisas de modo diferente. Eu tenho que me permitir ir além do véu das ilusões. Uma segunda atividade: Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Por que você faz o melhor? Porque Deus está em tudo que você vê. Porque Deus está em sua mente. Você não faz por causa do outro. Você faz porque Deus está em tudo que você vê. Deus está em sua mente. Se você quiser mais detalhes, mais compreensão dessas lições, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, a minutagem certa para você ir direto na lição. Para você ter mais insights, mais compreensão e ir além das palavras da Valéria Hora. Bom? E uma terceira lição, você escolhe uma dessas 3. Mas se quiser fazer as 3, o aconselhado pelo livro, até um curso em milagres, é fazer uma reflexão por dia. Você refletir, memorizar, interiorizar e praticar. Terceira lição, que é a lição 33, é: existe um outro modo de olhar para o mundo. Percebe que é parecida com a lição 28?
existe um outro modo de olhar para o mundo. Se permita ver além das ilusões. Se permita ver além daquilo que a televisão te mostra. Se permita ver além daquilo que as mídias te mostram. Se permita ir além do que os seus olhos físicos te mostram sobre o mundo. Se permita ir além. Para você fazer melhor, esteja aberto ao melhor. Se aquiete. Quando você se aquieta internamente, o barulho externo não te incomoda mais. É com o tempo, tá? Então, olha, aqui tem os 3 links que eu falei, os 3 vídeos, tem aqui no canal. Lei da Correspondência, que é do livro Caballion, tá? No 32 minutos e 32 segundos. Vou deixar aqui o livro, o link. O Poder do Agora, também vou deixar. Esse vídeo é legal porque eu trago as principais partes, né? O raio-x mesmo da leitura, com comentários, e você tem acesso aos slides que eu montei. Bem bacana. E um curso em milagres, vou deixar o vídeo específico, acho que é o número 5, vou deixar aqui. A minutagem é 33 minutos. Aí você vai direto para as lições colocadas, compartilhadas aqui com vocês. Bora lá praticar? Ler os 26 passos, escolher uma daquelas 3 lições e fazer? Qualquer coisa você volta no vídeo, tá bom? Foi um prazer compartilhar com você esse momento. Tenha certeza, eu estava presente. E você?